Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, vou ser rápido, sucinto aqui pra gente falar bastante de tática, porque eu quero mostrar pra vocês como o Odair Hellmann transformou o Atlético num time taticamente completamente diferente do que a gente viu no início de temporada com o professor Maurício Barbieri, e mais do que isso, como o Odair Hellmann, ele molda o Atlético, faz o Atlético começar a ter resultados um pouco melhores com um esquema que a gente não via no futebol brasileiro. E um esquema muito interessante pra gente levar em consideração, porque é um esquema muito histórico no futebol brasileiro. Esse 4-2-2-2 marcou o futebol brasileiro na década de 80, na década de 90, e a gente viu o futebol brasileiro com uma necessidade muito grande dos pontas. Com uma necessidade muito grande de sempre ter jogador largando o campo e não jogando numa faixa central. Então, pra mim, é uma baita demonstração de coragem do Odair buscar uma alternativa do modelo mais fácil, do modelo mais replicado, do modelo que todo mundo joga. Jogar com pontas pode até fazer sentido pro Atlético, mas o Odair ele fala, não, calma aí, gente. A gente pode jogar assim, mas a gente pode tentar ter mais a bola, jogando no corredor mais central, trazendo mais jogadores por dentro, fazendo com que o jogo ele aconteça mais numa faixa próxima ali. Então, ele prioriza a qualidade técnica, ele prioriza as associações, ele prioriza um jogo jogado com o Juliano, com o Zapelli, com o João, com o Dudu, que aparece muito bem, em muitos momentos sendo esse ponta que vem para jogar por dentro. Então o Atlético, ele começa a melhorar também pelo dedo do seu treinador. E pela coragem do seu treinador, que conseguiu constatar a qualidade no elenco. Vamos lá, rapaziada. O que mudou, né? É importante a gente deixar isso claro. Esquivel, Léo Pelé, Tobias Figueiredo, Rayen Palácios, Raul, Filipinho, Zapelli, Luiz Fernando, Allan Kardec e Velasco. Cara, primeiro de tudo, pra mim não tinha como o Filipinho ser esse meia-direita sendo um cara destro, tá? Pra mim não fazia o menor sentido nesse cenário ter o Filipinho nessa posição. O Filipinho ele passa a ser um volante, sai o Raul, entra o Falcão, podendo ser o Patrick aqui também. Beleza? Show de bola. E o que muda? O Velasco, que era um ponta, machuca, sai do time, entra o João, um Cruz, e sai o Zapelli também por suspensão, lesão, e entra o Juliano. Allan Kardec pode ser considerado de centroavante titular hoje. Luiz Fernando sai do lado e vira um segundo atacante. Eu acho que esse posicionamento a gente começa a ter um Luiz bem mais influente no jogo. O Luiz não é esse cara para ficar jogado na linha lateral, gerando apenas amplitude, tá? O Alan é um cara mais à frente, Juliano, João dando esse suporte criativo. Sai o Palácios, entra o Careca, o Cauã Moraes, e sai o Tobias e entra o Abrão. Eu acho que tem um ponto muito claro, a gente fica um time mais criativo. Quando você consegue ter Juliano e João Cruz, você traz mais cérebro para a equipe. Você traz mais condição desse time criar mais, associar mais, gerar cenários de conexão maior. E um Atlético que carecia muito desse nível e desse perfil de jogo coletivo. Desse nível e desse perfil de um jogo mais direto, de um jogo mais rápido, de um jogo mais passando pelo pé do Atlético. Mais um jogo que, porra, não fosse só ligação direta ou fosse só esticada na ponta pra gerar cruzamento. Então, o Juliano e o João, ou esse esquema com 2 meias, que pode ser com o Zapelli, que pô, até o Patrick já chegou a ser um meia nesse sentido, eu acho que potencializa muito o Atlético pra ter um jogo que passa no pé de mais pessoas. O Atlético fica mais com a bola, o Atlético se sente mais confortável com a bola, o Atlético é mais protagonista. Tava dando agonia de ver aquele jogo do Atlético que, pô, o Atlético não conseguia ficar com a bola contra ninguém, que a saída de bola do Atlético era péssima. Até a saída de bola do Atlético melhorou, gente. Até a saída de bola do Atlético melhorou. Sabe? Ah, Thiago, mas beleza, a gente conseguiu preencher o lado, mas a gente não conseguiu. A gente conseguiu preencher o centro, mas a gente não tem ataque pelo lado. Não, pô. Quando a gente quer atacar pelo lado, você tem os laterais, tanto que são jogadores que, pô, querendo ou não, já participaram de gols, sabe? Esquivel dar uma assistência no último jogo, por exemplo. Ah, mas e o meio-campo? Aí você avança o volante, prende o outro mais, deixa a zaga mais ou menos aqui.
ou prende um pouquinho mais um lateral quando um sobe, prende o outro quando o outro sobe. O Atlético ele tem nos seus dois laterais peças muito importantes para esse apoio. O Atlético tem nesses dois laterais peças muito importantes para ter essa agressividade, para ter esse ataque à profundidade também. Porque é ótimo você ficar circulando bola por dentro, mas se você não tiver esse ponto de aceleração, seu time ele vai ficar muito preso, seu time vai ficar muito travado. Tanto que entra o Léo Derek, entra o Tevez no último jogo, porque o Odair estava entendendo que precisava de mais jogadores com essa capacidade de atacar o espaço, atacar o espaço, atacar o espaço. Ter a bola sem capacidade de atacar o espaço é quase que inútil. Então os laterais são muito importantes, o Luiz Fernando é muito importante nesse sentido. E o time vai se encontrando, cara. Os mecanismos eles vão surgindo. Tipo no último jogo, quando a gente teve Esquivel e Léo Derek juntos. É um mecanismo que acontece. Tipo o Dudu. Dudu é um meia que vem por dentro, num comportamento um pouquinho diferente. Porque também abre bastante pra jogar, pra receber essa bola um pouquinho mais lateralizado, pra fazer esse movimento de fora pra dentro. O Dudu é um jogador muito inteligente nesse sentido. O próprio Sapelli, pô, explorando entre linhas, saindo do banco, eu quero ver como vai ser. O Atlético tem armas. Mas taticamente é um Atlético mais próximo, taticamente é um Atlético mais compacto, taticamente é um Atlético mais coletivo, taticamente é um Atlético mais protagonista, taticamente é um Atlético mais ofensivo. Demandas que quando o Odair chegou existiam e todo mundo sabe disso. Então o Atlético ele tá mais próximo do que a gente idealizou do time lá no início da temporada. Lá no início da temporada. Assim, volto a dizer, o grande protagonista do Atlético é o Odair. Para esse mecanismo funcionar, a gente precisa de um Odair influente, a gente precisa de um Odair fazendo a diferença, a gente precisa de um Odair desequilibrando. E acho que num primeiro momento dá para dizer que ele encontrou boas soluções. Dá para dizer que no primeiro momento ele fez esse time por finalizar mais, tendo um centroavante, Luiz Fernando e Juliano. Juliano é quase mais um atacante. Ele encontrou uma boa solução para fazer essa rotação de bola acontecer. O Juliano é um jogador que vem buscar bastante jogo, o próprio João. Esse esquema com 2 meias, para mim, assim, o Atlético não deveria abrir mão nunca, sabe? Zapelli, Vitor Bueno, Terãs e Nicão em 21. Recentemente, sempre quando o Atlético opta jogar com 2 meias, fica um time muito mais equilibrado, um time que tem muito mais a bola. São jogadores que se completam, né? O João muito mais dinâmico, muito mais participativo, desce muito mais para construir. Você tem o Juliano pisando muito mais na área, finalizando muito mais. Enfim, o retorno do 4-2-2, que é 4 defensores, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. E um Atlético que parece muito mais preparado para brigar pelo acesso. Isso aí, cara, sendo bem sincero com vocês, eu não tenho a menor dúvida.